sair para o pastel, perto da área. O pessoal, os comerciantes agradecendo pelo culto que fizemos. E o pastor veio mais vezes. Precisa de ouvir a palavra aqui. E agradeceu pelo louvor. Fez o louvor dos meninos é bom demais. Nós tivemos tudo sem caixa, na garganta. Uma praça pública. Pessoas paravam para ouvir o louvor. Pessoas paravam para ouvir a palavra. E eu quero dizer para vocês, não tenham vergonha de falar que é de Jesus. Não tenho vergonha. Eu, quando voltei para Jesus, eu voltei no estado deplorável, alcoólatra. Mas em cima do altar, eu chamei minha esposa e minhas filhas e pedi perdão e fiz um pacto com Jesus naquele dia. Eu não fiz um pacto com o pastor, eu não fiz um pacto com ninguém, eu fiz um pacto com Cristo. Eu fiz, Senhor, não passa ninguém por mim que não escute o teu nome. E tem sido assim até o dia de hoje. Já tem muitos anos. E quem anda comigo sabe como é que eu faço. Tenho muito defeito, irmãos. Eu não sou diferente de ninguém aqui. Aliás, aqui não tem maior e nem menor. Nós somos todos iguais. Nessa casa todo mundo tem voz. Aqui todo mundo tem que ser igual. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Ninguém é maior, ninguém é menor. Você sabe por quê? Porque quando o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração, ele não fala, está ali o pastor. Ele fala, está ali o meu povo. O povo é mim. E eu segurei pela mão. E eu ando com ele. Eu vou na frente. E a retaguarda, quem guarda sou eu. E a palavra que diz, e ele garante. Ele diz em Jeremias 12, eu venho para que se cumpra a minha palavra. Eu vivo pela palavra. Como eu falei com vocês, tem muito defeito. De vez em quando nós vamos pregar fora, e as pessoas ali fora, às vezes é uma bênção. Eu fiz o filho com 1 quilo de sal comigo. Quantos defeitos vai encontrar em mim? Mas o que mais importa é que todos os problemas, todo dia eu me arrependo e peço perdão, Senhor. E aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. É isso que diz a palavra. Igreja, hoje quem vai trazer a palavra vai ser a pastora Paula. Agora de tarde Deus fez uma mudança na história e a gente não contesta. Lá em casa a gente não contesta. Deus fala, a gente obedece. Aí Paulo fez, eu tenho uma palavra, Deus falou no meu coração na hora, é ela que vai falar, diz amém, Senhor. Quando Deus fala, Ele cela, Ele garante, Ele confirma, Ele capacita, Ele sustenta. É por isso que Ele envia. Porque tudo isso Ele faz antes. Ele te dá o sustento, Ele te dá a capacidade. E a capacidade não é nossa. Nós somos simplesmente um canal. Um canal no qual vai trazer uma palavra que nasceu primeiro no coração do Pai. Por isso que eu digo para vocês que aqui não tem maior nem menor. Somos todos iguais. Somos da mesma forma, viemos do mesmo lugar. Vivemos no mundo, mas não participamos dele, não somos dele. Nós somos cidadãos dos céus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar para vocês, o nosso projeto Repartir continua, né? Eu quero agradecer a todos que colaboraram nas cestas básicas. Estamos fazendo um novo projeto de cestas básicas. Agradeço antes de eu ir para São Paulo, Paulo de Estado, mais algumas de 10 a 15 cestas básicas mais, para a gente entregar ao povo, né? Eu quero que a igreja participe. A igreja precisa aprender a fazer o social. Porque a palavra de Deus diz que não é só pela fé, as obras têm que andar junto. As obras têm que caminhar junto. E eu vou ficar ausente do dia 4 ao dia 10. Eu estou indo a São Paulo, né? Mas dia 10, a fé de Deus está de volta. Então, vai estar aqui na frente o pastor Júlio, Paula, vai ter o pregador para domingo. Quarta-feira o pastor Júlio vai estar ministrando para a gente, para vocês aqui. E para mim também, que as meninas mandam na Bíblia, eu vejo, eu
preparar o coração, um saco de cimento, argamassa ou dinheiro, fica à vontade. A palavra do Senhor diz que aquele que contribui com alegria agrada a Deus. Está lá em Coríntios 9, 7, cada um contribui assim como propôs no seu coração, não por tristeza nem contenda, pois Deus ama aos que dá com alegria. Então, fiquem à vontade. Eu costumo dizer que quem não tem R$1 é muito dinheiro. Para quem não tem nada, a gente semeia. Se lembra daquele beija-flor lá no centro da floresta com uma gotinha de água, ele está contribuindo com ele. E é de gotinha em gotinha que a gente enche uma taça. E essa taça a gente enche um balde e assim sucessivamente. Precisamos do apoio de todos. Eu quero dizer que essa igreja é uma igreja que abençoa. Somos uma igreja simples, mas é uma igreja que abençoa. E agora nós estamos fazendo o que diz uma igreja, eclésia, chamados para fora. Precisamos de evangelizar, precisamos de proclamar o nome de Jesus a todo tempo. O apóstolo Paulo, na beira da morte, ele fez: proclame o nome do Senhor a tempo e fora de tempo. Precisamos fazer isso. Uma pessoa me pergunta: mas Deus é tão poderoso, ele não pode fazer sozinho? Pode, mas não tinha graça. Ele conta contigo, amigo. Ele contigo conta comigo. Sabe por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. Amém? Deus possa ter a sua irmã Paula, tá? Vamos levantar as mãos, vamos orar por ela. Pai, em nome de Jesus, aqui é a tua filha, a tua serva. Pai, em nome de Jesus, usa a boca dela como labareda de fogo nesse lugar, quebrando todo mal, toda ira, e que a palavra venha encontrar uma terra fértil e ela venha multiplicar ao por 30, ao por 60 e ao por 100. Abençoa a tua serva. Traz uma palavra rema para a tua igreja, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus e aleluia. Os irmãos podem sentar. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãs. Que bom que estamos aqui. Diga para o irmão do meu lado: olha, se você não conhece, aproveita para conhecer. Diga assim: ó, que bom que você obedeceu a voz do Senhor. Que bom que você foi obediente. É isso que acontece. Aleluia. O Senhor nos convida e nós obedecemos. Não é? Nós não estamos aqui porque queremos, mas à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, nos afastando do pecado, nosso desejo é só de estar na casa do Senhor. É só de participar das coisas do Senhor. Né? Eu até falava ali com Deus: Senhor, deixa eu ministrar, porque realmente hoje o Senhor Ele quer falar conosco nesse lugar de uma forma diferente. Então, aproveita e balança teu irmão e diz aí: ó, o Senhor vai te despertar. Agora de verdade, tem gente abrindo a boca. O Senhor vai te despertar. Essa noite o Senhor vai nos chamar para algo novo e algo diferente. Amém? Vamos nos colocar de pé, quem puder. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 5. Amém? Quem encontrou, diga assim: eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Quem não encontrou ainda pode procurar, que você vai achar. Amém? Efésios 5, de 8 a 16. Amém? Glória a Deus. Antes de iniciarmos a leitura, eu quero dizer para os irmãos que nós estamos aqui para adorar o Senhor. Amém. Muitas pessoas, muitos cristãos vão à igreja buscar algo do Senhor, uma resposta, né? Entregar algo, devolver algo. Mas na verdade nós estamos aqui para adorar o Senhor.
Eu gosto muito daquela canção que diz assim: vim para adorar-te. Ela traz no início desse refrão, ela diz assim, ó, ela sumiu daqui. Meu Deus, eu abri minha estante. Ela diz que Jesus é a luz do mundo. Ele é luz no mundo. E a palavra diz que nós somos luz também. Então aí eu entendo que nós somos imagem e semelhança do Senhor. E se Ele praticou a luz, nós devemos praticar a luz. Amém? Vamos louvar aí um pedacinho dela. E assim, ó. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer-te, és meu Rei. Aleluia! Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Novamente, vim para adorar, abre de todo o teu coração. Vim para mostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. Aleluia! Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que possamos dizer ao Senhor palavras de amor, que possamos entregar ao Senhor o nosso coração todos os dias, chamar ao Senhor para a nossa vida, para Ele ser o centro da atenção. Amém? Precisamos chamar ao Senhor, convidar a Ele para ser participantes conosco da nossa vida. Amém? Vamos ler Efésios 5. Eu falei do 8 ao 16. Diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois os frutos da luz consistem em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Aí Paulo para aqui e diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Coloque agora a mão no teu coração e vamos orar ao Senhor, pedindo aí em direção a essa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesse lugar. Obrigada porque o Senhor nos trouxe na tua casa de oração. Obrigada porque o Senhor sempre está, Senhor, disposto a nos receber. O Senhor sempre está com o teu coração aberto a derramar sobre nós a tua graça e o teu favor imerecido. Obrigada porque o Senhor não nos deixou em casa, no comodismo, ó Deus, confrontados às vezes com as situações que estamos vivendo, nem adormecidos, Senhor. Nós vimos aqui. E por isso essa noite te pedimos, desperta-nos do sono espiritual, desperta-nos do que nos leva, Senhor, a uma sonolência que não nos deixa enxergar aquilo que o Senhor tem feito. Deus, em nome de Jesus, te pedimos pela tua infinita misericórdia, pelo teu grande amor, fala conosco, fala comigo, fala com os irmãos, fala com a igreja esta noite, derrama sobre nós aquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus, neste lugar, para a glória do teu nome, que te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Quem quiser pode sentar. E a palavra que Paulo traz para o povo de Efésios. Aquele povo era um povo aberto às cutucadas, né? Aquele povo era um povo muito
entendia quando Paulo falava que Cristo era a cabeça, que Cristo é a plenitude de Deus. Aquele povo entendia. Aquele povo entendia quando Paulo falava que maridos amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, até deu a sua vida por ela. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Então aquele povo entendia o trabalhar do Senhor na vida daqueles homens, vida de justiça, vida de retidão, vida de integridade, vida de fazer o bem. Mas chega um momento em que Paulo fala, traz um alerta àquela comunidade, para que eles não mais se misturassem no meio daquelas pessoas que não serviam a Deus, para que eles não mais estivessem no meio daquelas pessoas compactuando com elas, e se sendo luz. E se não pudesse ser luz, que eles se retirassem e não vivessem no meio daquele povo. Mas nós entendemos também que o chamado do Senhor para aquele povo também, ele deixa um parênteses de que quem ainda não conhecia ele estava aberto ainda o convite. Mas aqueles que conheciam o Senhor tinham que fazer diferença. E isso o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. Ele quer que nós façamos diferença nessa geração. Não dá mais para vivermos uma vida em que, na roda dos amigos, na conversinha, em que rola conversas erradas, a gente dá risada, a gente kkk. Não. Muitas vezes, quando somos duros, somos chamados chatos. Mas os chatos é que despertam a luz. Os chatos é que tiram as trevas do meio do povo. Então, se é para ser luz, quer dizer ser chato, a gente tem que ser chato. Porque a gente não pode agradar a dois senhores. Não podemos agradar a homens e agradar a Deus. Não podemos agradar a Deus e agradar ao diabo. Ou aborrece um, entristece o outro, agrada um, aborrece o outro. Então é necessário que nós sejamos luz. É necessário que nós, nesses dias que fala aqui, porque os dias são maus, nesses dias que têm sido maus, e olha que nós passamos por dias terríveis. Nós estamos em 2025. Quem não se lembra de 2020 e 2021? Aquilo foi um despertar para a humanidade. E algumas pessoas, no período da pandemia, ficou lá, na sua morte. Nós tivemos igrejas fechadas, nós não tivemos como comungar com os irmãos, e muitos perderam a essência, e muitos se acomodaram, e muitos se esqueceram da busca, da adoração, e muitos deixaram lá em 2020, 2021, aquele período tenebroso. Pessoas carregam até hoje. Mas o Senhor tem nos convidado a despertar. Não é que não, tipo assim, você fala, mas não tem jeito, eu ouço muito isso. A aula já tentei de todas as alternativas, mas isso não tem tempo. Não tem jeito para nós, que somos mortais e pecadores, mas para o nosso Deus, que é grande. Aleluia! Tem jeito em todas as coisas. Hoje mesmo eu não sei como foi o teu dia, eu não sei o que você passou, qual prova, qual tribulação, qual dificuldade, ou quais dificuldades você tem passado, quais queixas você tem. Mas é necessário saber algo, e eu tenho a certeza disso. O nosso Deus é maior do que qualquer coisa que nos aflige. E Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para sempre. O nosso Deus tem propósito em nossas vidas e nós precisamos despertar. Quando Paulo falava com o povo de Efésios para ter cuidado com a maneira como eles estavam vivendo, que eles não vivessem como insensatos, mas como sábios, eu trago essa noite para nós essa palavra. Não vivamos como os insensatos, que abrem as suas bocas para proferir palavras de maldição contra si próprios, que abrem as suas bocas para maldizer os outros, que em roda dos escarnecedores falam mal das pessoas, apoia quem fala mal. Nós temos que viver como sábios. Pessoas sábias, elas edificam a vida do outro. Ela não entra na vida de uma pessoa para tirar algo, ela leva algo. Assim fez o Senhor conosco, e assim devemos fazer uns com os outros. É necessário que sejamos sábios e não insensatos. É necessário que sejamos sábios para compreender
qual é a vontade do Senhor. Está tudo aqui no texto que a gente está lendo, que eu estou falando agora, viu? Se vocês quiserem acompanhar. Então é necessário que não sejamos insensatos, mas que buscar a sabedoria dos céus, nós entraremos no centro da vontade do nosso Deus. Muitas vezes nós paramos que ao invés de praticarmos a fé do que está na palavra, chamar a existência aquilo que não existe, profetizar a bênção sobre a nossa família, libertação sobre aqueles que estão, às vezes, naquela sarjeta que não quer sair, na droga, na prostituição, na bebida, ao invés de profetizarmos vida, nós propagamos aquilo que a pessoa vive. E nós perpetuamos aquela vida. Então nós temos que aprender com a vontade do Senhor, que é que todos sejam salvos, que é que todos sejam libertos das suas mazelas, das suas maldades, de pecados, muitas vezes domésticos, de maldição de geração. Para entrarmos à vontade, no centro da vontade do nosso Deus, nós precisamos mudar de atitude. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Tem hábitos que nos levam para o inferno e nós estamos na igreja todos os dias. Tem hábitos que nos levam a pecar, às vezes consciente e inconsciente, e nós precisamos despertar. Então, no momento que Paulo adverte o povo que é necessário não se embriagar com vinho, que eleva a libertinagem, mas se deixar encher do Espírito Santo. Quem já se embriagou aqui do Espírito Santo? Aleluia! Sentiu bêbado mesmo, tontos que segurar as pernas. É maravilhoso, porque nós somos feitos do Espírito Santo. O nosso corpo foi feito pelas mãos do nosso Deus, a imagem e semelhança dele, para nós termos ele nessa habitação e não permitir que coisas habitem o nosso corpo que não agradam a Deus. E muitas dessas coisas são destrutíveis ao nosso corpo. Muitas delas nos destroem todos os dias. E Paulo adverte, eu quero advertir a igreja, nos encher do Espírito Santo, aproveitar as oportunidades. Eu digo a Pança, eu fico triste às vezes se eu ouvir algum dia dizer que a nossa igreja não tem ações. Ontem nós estávamos na praça e lá eu fiz um desafio. E eu gostaria, em nome de Jesus, que no próximo Baruque toda a igreja esteja lá em pé. Porque nós não estamos brincando de congregar, nós não estamos brincando de ser a igreja de Cristo. Nós estamos aqui numa batalha espiritual em que nós vemos vidas lá fora perecendo e nós temos que ter o desejo de salvá-las. Mas antes precisamos nos salvar. Então é necessário que nós estejamos cheios do Espírito Santo. E aqui fala, falando, lá na sequência abaixo, falando entre vocês, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome dele, em nome de Jesus, sujeitai-vos uns aos outros sem temor ao Senhor. Então é necessário que nós nos dobremos a cada dia nós mesmos, sabe, irmãos? Renunciar à nossa carne mesmo. Porque pela nossa carne a gente estava fazendo o quê? Trabalhava, chegava em casa do dia descansar, ajeitava uma coisinha, final de semana preparava um lazer bem bacana, praia, piscina, barragem, sei lá o quê. A nossa carne pende para essas coisas. Mas o Espírito ele clama a Deus, Abba Pai. A nossa alma clama ao Senhor. E é necessário que isso esteja acima de nós mesmos. Para que isso esteja acima de nós precisamos renunciar todos os dias a nossa carne, todos os dias a nossa vontade. Porque nós vivemos uma geração corrupta, muito mais corrupta do que a geração passada. Hoje a tecnologia avançou muito e eu digo, vamos aproveitar a tecnologia para falar de Jesus, para propagar o reino de Deus, para alertar as pessoas de que elas estão caminhando a passos largos para o inferno, quando elas estão praticando o pecado, quando elas dizem, é pela minha vontade, eu sou assim agora, eu sou desse jeito, eu quero estar dessa forma, eu sou assim. Não, nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, para sermos a habitação do nosso Pai. Se nós não
experimentou, eu te faço um desafio, experimente essa noite. Diga para o Senhor assim: Senhor, eu quero ser a tua casa, a tua habitação. Eu quero que o Senhor more em mim, porque tem coisas em mim que nem eu mesmo suporto mais. Tem coisas em mim que eu odeio fazer e eu não consigo deixar de fazer. E eu digo para você que é necessário que você todos os dias vença. Todos os dias você vença pecados na tua vida. Porque esse conforto que você acha que você tem e que você não consegue muitas vezes romper em fé, viver uma vida diferente, sobrenatural, nas mãos do Senhor, vivendo a cada dia, como eu falava com a irmã aqui, olhando para o chão e vendo um abismo e botando o pé, confiando no Senhor, e o Senhor colocando o chão por debaixo. É necessário vivermos essa experiência com o nosso Deus, mas para que vivamos isso, temos que todos os dias renunciar a nós mesmos. Aleluia, Deus! Renunciar a nossa carne, confessar pecados, se arrepender dele, todos os dias se arrepender dos pecados, todos os dias, e não mais praticar. Amém. E não mais praticar. Chega o momento que Paulo, quando ele chama o povo para falar da bondade, da justiça, da verdade, que tem que ser a nossa vida, porque nós estamos na luz, e quando nós estamos na luz, nós temos que expor as verdades, não apoiar as coisas das trevas. Quantas vezes se apoiam as coisas das trevas? Eu digo volta e meia aqui a questão das redes sociais. Quem você segue? Quem você tem seguido? O que você tem feito nesse momento que é só você e celular? O que você tem feito nessas horas? A quem você está emprestando a sua mente? Olha quanto tempo, anote depois, diga, faça isso por você. Anote depois quanto tempo você perde nas redes sociais. Quanto tempo? E o que de lá você trouxe de proveitoso para a sua vida espiritual? Eu não vou dizer para a vida física, porque às vezes a gente entra lá, assiste uma palestra, né, de algum do nosso trabalho, né, tem um conhecimento mais aprofundado de história, seja lá do que for. Mas para a vida espiritual, o que a gente tem trazido através das redes sociais? Né? Então, muitas vezes, o tempo que a gente perde nas redes sociais, a gente podia estar lendo a palavra do Senhor, que ela é muito mais proveitosa para a nossa vida. Ela vai muito mais nos dirigir, nos guiar em pastos verdejantes. Ela vai nos guiar até o trono da glória. Então, é necessário que nós, todos os dias, façamos uma reflexão. O que é que eu tenho feito na minha vida espiritual? O que é que eu tenho feito para romper essa vida de prática de pecado, em que eu estou eu mesmo destruindo a minha vida? Eu falava até com as irmãs, às vezes a pessoa ela provoca tanto a vida dela para o mal, caminha tanto para o mal, amaldiçoa tanto a própria vida dela, que até o inimigo olha para ela e fala: nem vou lá, está tudo bem lá, está tudo de acordo com o que eu quero. Então, a gente precisa entender que o Senhor nos fez para sermos felizes. Amém. Nós estamos aqui de passagem. A nossa morada é na eternidade. Ou não, vamos ficar aqui, virar pedra? Não, nós vamos voltar para o nosso Pai. Nós vamos voltar para o nosso lugar de origem. De lá nós saímos, de lá nós voltaremos. E é importante que nós cuidemos dessa parte da nossa vida. Cuidamos do trabalho, acordamos cedo, fazemos a comida, a mulher, né? Cuida da casa, vai trabalhar, faz uma coisa, faz outra. O marido também trabalha, tem seus afazeres em casa muitas vezes. Cuidou, menino, cuidou, comeu, bebeu, dormiu, descansou, a roupa está limpa, está tudo lavado, está tudo em ordem. Ok, e a vida espiritual está como? Acordou de manhã, já conversou com Deus, fez seu devocional, louvou, adorou, levou Deus para o trabalho, deu uma carona ao Senhor no carro, foi com Jesus conversando, chegou no trabalho: ó Jesus, vou trabalhar, aqui está meus irmãos, aquele precisa de ti, aquele, meu Deus, me usa para falar de ti. Muitas vezes nós não levamos o Senhor, deixamos ele ali na igreja, ou lá no nosso cantinho de oração, ou naqueles momentos que a gente clama: Senhor, tem misericórdia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não tenho aguentado mais, está sendo difícil, eu luto contra isso e não venço, eu luto contra aquilo e não venço, é problema, é
calúnia, é difamação, é luta daqui, é humilhação no trabalho. Muitas vezes a gente só se volta para o Senhor para clamar por algo. E é o tipo de experiência que temos que ter com Deus, com adoração nós não temos. E o tipo de experiência que precisamos ter com o Senhor para saber, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o propósito? Eu só estou vivendo o processo. Qual é o propósito? Então muitas vezes a gente não entende o trabalho do Senhor. É por isso que nós precisamos trazer a essência de Deus para a nossa vida. Alimentar a nossa vida com palavras de cântico de adoração. Buscar a presença do Espírito Santo. E nos afastar da aparência do mal. A palavra do Senhor fala isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir da aparência do mal. Não sentar na roda dos escarnecedores. Não compactuar com pessoas que não têm a mesma vida espiritual que você. Não carregar. Tem um versículo que fala do jugo desigual. Quem já ouviu falar do jugo desigual? Me ajuda. Jugo desigual. Muitas vezes nós caminhamos com pessoas, até no nosso trabalho, que às vezes a gente precisa trabalhar com algumas pessoas que não têm o mesmo entendimento que nós. Mas nós precisamos ter o discernimento. O jugo desigual, o jugo é uma peça de madeira. Essa peça de madeira é colocada no ombro de dois bois, de dois animais para carregar os bois. Mas o jugo desigual não fala de dois bois. O jugo desigual vai falar, tipo assim, de um boi e um camelo. Pessoas diferentes. Bichos, animais diferentes. Ou de estatura mais baixa, estatura mais alta. Quando é colocado o jugo, que é essa peça de madeira para carregar, que os animais são diferentes, um é menor, outro maior, o jugo fica desigual. Ele vai ficar igualzinho. No que o jugo fica desigual, aquela peça que é puxada para fazer aragem ou carregar determinada coisa, fica mais difícil de carregar. Fica mais pesado. Fica mais complicado chegar naquele objetivo com a mesma facilidade se fosse igual. Então, nós entendemos que o jugo desigual agora, voltando para nós seres humanos, são duas pessoas diferentes. Aí eu vou trazer agora para a nossa realidade cristã. São pessoas que não comungam com a mesma fé que nós. São pessoas que não creem no mesmo Deus que nós. São pessoas que não estão na mesma atmosfera que nós. E muitas vezes o jugo desigual, ele pode corromper a nossa fé. Então é necessário que nós tenhamos a maturidade de entendermos quem somos. E quando estamos naquele lugar, quem nos tornamos? Para que o jugo desigual, a interferência das trevas, não venha sobressair sobre nós. E aí o Senhor fala aí, tá? Paulo vai e menciona a questão da luz, a questão das trevas, o que eles fazem oculto é tão terrível que mencionar é vergonhoso. E a gente sabe que são práticas sexuais, práticas de idolatria, práticas terríveis que alimentam a Satanás. Mas tudo que é exposto, está no 13, pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Aí Paulo vai lendo. Por isso foi dito há um tempo atrás, talvez em Cânticos, não sei, Isaías, alguém falou em algum momento: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre você. Então é necessário que haja aí uma ação. Levanta. Não dá mais para ficar sentado. Não dá mais para ficar deitado. A zona de conforto já era. É necessário levantar. Sair. Está confortável? Levanta porque você estava dormindo. Então levanta, desperta, acorda. Quem gosta de despertar à noite?
ninguém gosta. Aí bota lá, não é? Soneca. Hoje, né? Antigamente era depois aquele digital, agora é celular. Aí bota lá soneca. Né? O espectador nos tira da onde? Da nossa zona de conforto, nosso descanso, nosso soninho gostoso. Estava tão bom, o bicho tocou. Parece que tocou antes, eu vou ter que despertar daqui uma hora. E o despertador, essa noite, aqui, é o Senhor falando através de mim com você. Desperta do que dormes. Chega. Acabou o tempo de sonolência espiritual. Aleluia! O tempo de fraqueza espiritual. O tempo de, eu não faço isso na obra não. E tu faz o que eu não sei. E tu fazia o que antes? Antes da pandemia, antes de você cair, antes de você se afastar. Eu louvava, eu pregava, eu evangelizava. Mas eu não sei mais. Desperta do que dormes. Desperta, porque o Senhor vai resplandecer sobre você a maravilhosa luz dele. Mas ele só vai resplandecer se você levantar. Levanta, igreja. Desperta. É chegada a hora. Não há mais tempo, é verdade. A gente fala não há mais tempo e é verdade, não há mais tempo. Não há mais tempo. Muitos se perderam, muitos se perdem. O pastor fala toda vez, ele falou de novo. Muitos se perdem hoje através de pregadores da internet. Muitos estão perdidos, não estão mais fazendo a obra. Jesus, em momento algum, ele disse que ele ia nos resgatar das trevas para a gente viver uma vida de comodismo. Ele disse que no mundo a gente ia ter aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele venceu e ele disse que nós somos mais que vencedores nele. E por que a gente dorme espiritualmente? E por que a gente não entende o nosso chamado? E por que a gente não entende que tem um propósito maior? E nós paramos no processo. Porque está difícil. Porque o processo não está sendo fácil. Porque eu tenho carregado cargas difíceis. Porque eu tenho vivido dias difíceis. Mas o Senhor tem nos garantido todos os dias que Ele zela pela palavra. Ele zela pelas promessas que Ele fez. E Ele cumprirá todas as palavras. Céus e terra passarão. Tem passado, não é? Temos vivido outros tempos. Mas as palavras do Senhor jamais passarão. Ele nos garante vida eterna, mas também Ele nos garante vida com abundância. Vida com alegria nele. Vida de paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Que dinheiro não compra. Que o mundo não conhece. Mas quem tem o Espírito do Senhor sabe bem como é. No meio da dor, da tribulação, da dificuldade, é uma paz. É uma paz que o Senhor nos dá. Então levanta, igreja. Levanta essa noite. Não deixa para amanhã. Levanta e desperta. Se ponha de pé. Eu profetizo sobre a vida de vocês. A sua vida. Vida de Deus, ânimo, alegria, força, determinação, cura, justiça, paz, alegria, eternidade. Eu profetizo sobre a vida de vocês. Mas para que vocês recebam essa profecia e vocês se levantem para cumprir aquilo que o Senhor destinou para a vida de vocês. O Senhor nos chamou para nós sermos testemunhas dele. O Senhor nos chamou para pregoarmos as boas novas, a vida de Cristo, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que transforma. Quando a pessoa fala assim, Paula, tantos anos aceitei Jesus, não sei o que, lá, e tal, tu tem lido a palavra? Tu tem orado? Tu tem buscado ao Senhor? Eu não entendo nada, leia. Ela não volta vazia.
fale alto, grite se for possível. Não sei, bota um audiobook, abre a internet aí, olha, a internet está aparecendo. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra, porque a palavra ela liberta. Por que não teve libertação em fulano? Porque não ouviu a palavra e não praticou. Porque não buscou, não se arrependeu, não se converteu dos seus maus caminhos, quis viver na vida apática, subjugada pelas trevas, indo para o inferno, servindo ao diabo, se enganando. Então é necessário, eu digo para você essa noite, você quer ser liberto? Você quer ser liberta? Você quer despertar? Você quer levantar? Você quer viver uma vida com Cristo? Busque, leia a palavra, adore o Senhor, clame ao Senhor, não se cale. Tem gente que fica em pensamento: ah, Senhor, eu queria mudar. Ah, Jesus, eu queria mudar. Ah, Senhor, não toma uma atitude, não vai para cima, não toma posse, não se agarra às promessas do Senhor. Olha o que a mulher com fluxo de sangue fez no meio da multidão. Quem chegava até Jesus, nem os discípulos deixavam passar, de tanta gente que era. Ela deitou no chão e se arrastou e disse que se eu tocasse nas tuas vestes, na pontinha das tuas vestes, eu serei curada. E o Senhor automaticamente bradou, me tocou, e os discípulos tais sem juízo, Jesus. Tanta gente te empurra, te toca. Não, porque de mim saiu virtude. É necessário que nós tenhamos esse entendimento. Esse entendimento é essa renovação de mente. Que é necessário nós buscarmos, clamarmos mesmo, chorarmos, gritarmos se possível. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais viver essa vida. Renunciar ao pecado e tocar a Jesus todos os dias. E viver Jesus todos os dias. E propagar Jesus. E transferir Jesus. E respirar Jesus. É necessário. A nossa alma clama. A nossa alma clama por Jesus. A nossa alma chora. E às vezes o nosso corpo não entende. Muitas vezes nós passamos por dores, dificuldades, e nós não entendemos. A nossa alma clama por essa libertação. Eu profetizo um espírito de coragem sobre a vida dos irmãos. De ousadia no Senhor. Ousadia no Senhor. Valentia no Senhor. Aleluia! Amém? E o nome do Senhor vai ser glorificado. O Senhor me disse que ele ia sacudir muita gente essa noite. Amém! Glória a Deus! Em mim ele já sacudiu um bocado. Amém! Já lembra a entrada do meu viário até chegar aqui no quilômetro 3 distante, quando a gente vinha das queimadas. Eu só. Minha alma só gemia. Minha alma só gemia. E eu falava, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em ti, meu Salvador. Eu só tenho ao Senhor. Eu só tenho a ti, meu Deus. Eu só quero o Senhor. E quando ele pegou na minha mão e começou a orar, ele não via que minha alma estava engrandecendo ao Senhor. Ele orava, ele orou, dando a viagem até aqui. E eu falei, Senhor, será que eu vou conseguir ministrar? Porque o Senhor quer despertar a tua igreja para algo novo. O Senhor disse que chega, meus irmãos, não dá mais. O mundo lá fora perece. E nós não fomos chamados para estarmos dentro da igreja. Aqui o Senhor nos trata, nos molda, nos exorta, nos adverte. Aqui nós comungamos, aqui nós nos encontramos. Mas a obra maior é feita lá fora. A obra maior é feita lá fora. Quando nós viemos para aqui no ano passado, eu chamei as irmãs e a gente se reunia de quinta-feira de tarde aqui. E a gente adorava, ia trazer uma palavra e falava, agora nós vamos sair visitar alguém. A gente
fez algumas vezes, mas o Senhor não deixou eu fazer mais. Ele disse que a gente não estava preparado para fazer. E eu creio que é chegada a hora que o Senhor tem nos preparado para fazer. Eu sei que tem muita gente aqui sedenta de fazer a obra, mas há muito tempo não tem feito. Há muito tempo deixou de fazer, não consegue mais sair para fazer o evangelismo, nem sabe como é mais. E o Senhor tem que chamar: desperta, tu que dormes. Desperta, desperta. Porque o Senhor, Ele te salvou, Ele me salvou, Ele nos salvou, para que possamos ser propagadores dessa salvação lá fora, para que pessoas sejam salvas. Levanta a mão só quem conhece. Alguém que precisa de salvação, que nunca se entregou a Cristo. Nunca. E nunca levantou a mão para Jesus, nunca entregou seu coração para Jesus. Essas pessoas estão precisando ouvir de Jesus mais. Que o Senhor possa nos capacitar. Eu quero te pedir para você ficar de pé agora. Levanta tu que dormes. Se mantenha de pé agora. Se mantenha de pé. Porque o Senhor restabelecerá. O Senhor resplandecerá sobre a tua vida maravilhosa luz. E eu quero convidar você a colocar a mão no teu coração. E você mesmo falar com o Senhor. Pergunte assim agora: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer, meu Deus, para que o propósito seja alcançado? Sem murmurações, sem reclamações, sem questionamentos, sem estar me envolvendo com pessoas que vão me atrapalhar de fazer a tua obra. Me ajuda, Jesus, a entender o propósito, a cumprir o propósito, a passar por ele, dando glórias a ti, Senhor. A passar pelo propósito, dando glórias a ti. Reconhecendo que só o Senhor é Deus. Reconhecendo que o Senhor já vê os meus olhos, não há mais escamas. O Senhor já tirou as escamas. E que o Senhor agora vai conduzir, Senhor.
grande problema no centro de recuperação, as pessoas passam por ali 9 meses, se conservam diante do Senhor, se moldam diante do Senhor, mas quando saem, volta a conviver com velhas amizades, o qual eles não deveriam andar. Pelo menos até ter certeza de quem ele é e como ele está. Se ele está com Cristo, se Cristo é a segurança dele, porque em nós mesmos nós vamos cair. Se você olhar para mim, se você olhar para a pastora Paula, vocês vão cair. Nós somos vários como vocês, como qualquer outro homem. Mas se vocês ficarem na cruz do meio, no olhar de Jesus, vocês vão permanecer de pé, porque vocês serão uma flecha na mão do Senhor. E o que foi pregado aqui nesta noite, o que foi falado nesta noite, é que precisamos de olhar somente para Jesus, acordar. Levanta do que dormes. Não temos mais tempo, igreja. O mundo perece. E é eu e você, somos nós que vamos mudar essa história. Diga não ao pecado. Diga não ao pecado. Acredite que Jesus é contigo. O Senhor é contigo. Ele te ama. Ele te ama ao ponto de ir com a cruz e morrer por você. Ele nos amou primeiro, igreja. Quando eu vim entender isso, e eu deixei isso entrar no meu coração, nada mais tem importância. Paulo leu Efésios, uma carta escrita pelo apóstolo dos apóstolos, por Paulo, um homem que tinha conhecimento de tudo isso que foi falado nesta noite, mas era um homem letrado, um homem muito culto, um homem que treinou para ser general, mas quando ele fitou os olhos de Jesus, ele disse que tudo que ele tinha, tudo que ele era, e tudo que ele viesse a ser perto de Jesus, se transformou em instrumento. Que Jesus era mais importante. O sacrifício da cruz alcançou aquele homem e pode te alcançar. O sacrifício não foi em vão. Ele te ama como você é. Mas para estar em Jesus tem que ter mudança. E essa mudança, filho, filha, não é o pastor que vai te cobrar, é o próprio Espírito Santo que vai te direcionar a mudança. Acorda, tu que dormes. Acorda, tu que dormes. Vamos ficar em pé para a gente encerrar. Eu queria agradecer a presença de todos, a presença dos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Volte sempre. Eu tenho uma igreja que eu vou, uma igreja de uma amiga, a pastora Ana Rita, que ela fala aos visitantes, volte sempre e traga mais um. Volte sempre, essa casa é tua. Essa casa é tua, porque essa casa é do Pai e você é filho. Que Deus possa abençoá-los grandiosamente. Que o amor de Deus Pai, assim seja, que a graça dos Deus Filhos, assim seja, e que a consolação do Espírito Santo seja com todos e hoje e para sempre.